Voltamos então com a continuação da mensagem primeira que Paulo falou aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 1 até o versículo de número 9. Quando ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo ao Espírito de Deus. Pode haver alguma cruz para nós levar? Pode. Pode haver alguma aflição que nos condena? Pode. Mas o Senhor Jesus, através da fé, Ele anula tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, então, no versículo 13, ele diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto que ela estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Eu falei no início que então a carne, ela se inclina para as coisas da carne. Nós falávamos então que Moisés então subia no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e quando Moisés desce, Arão já estava com o povo construíram um bezerro de ouro, e o povo já estava inclinado não a adorar a Deus, não a servir a Deus, mas a olhar para um bezerro de ouro. Veja que a carne, ela se inclina para as coisas da carne. Mas Deus, vendo isto, que a lei começava a ser enferma, a lei estava enferma, então Deus, pela sua infinita bondade, preparou uma nova arma para eliminar os desejos da carne do homem, e esta arma nada mais era do que Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. Jesus, então, veio para justificar e santificar o homem, que a lei não podia, porque estava enferma. Veja, Moisés então vai tentar pela lei conduzir o povo até a cidade prometida, a Canaã celestial. E Moisés, vendo que não podia, Moisés não pôde entrar com o povo na Canaã celestial. Porque a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, que Moisés, então, ele vai chegar até a beira de Canaã e vai morrer. E o povo vai ficar ali na beira da cidade prometida, da Canaã prometida. Depois de uma peregrinação de 40 anos, o povo vai ficar ali. E então Deus levanta Josué para assumir o lugar de Moisés, para fazer o povo transpassar. Eu quero fazer uma analogia, então, que aquilo que Moisés não conseguiu colocar o povo na terra prometida, e Deus levantou a Josué, assim também a lei não pôde santificar o homem, não pôde justificar o homem. Então Jesus assume esta condição no lugar de Moisés, para não pela lei, mas agora pelo Espírito do Senhor, ele então justificar o homem e fazer com que o homem recebesse a não condenação do seu pecado. Então Jesus vai vir nesta terra para, através do seu Espírito, dizer para o homem: não existe mais condenação para você. Não existe mais condenação para você, não para todas as pessoas, para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Não numa igreja, não na minha igreja, mas qualquer pessoa que, através da pessoa bendita de Jesus, ele assume esta condição de não andar mais segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. A lei era má? Não, a lei não era má. A lei, ela não tinha defeito, a lei era perfeita.
Só que o homem se inclinou para a carne. Só que o homem voltou-se para as coisas da carne. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o Deus que não poderia então deixar o homem na condenação, ele então trouxe Jesus para vir morrer nesta terra e através do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele então justificar o homem e santificar o homem. Olha, vamos ver, quando a lei falhou, então Deus criou um outro método. E esse outro método nada mais é do que Jesus Nazareno, que veio trazendo a lei do Espírito. A lei tornou-se enferma, disse Paulo no versículo de número 2. Então agora Deus traz a lei do Espírito, que está no versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito do Senhor, então eles vão se inclinar para as coisas do Espírito. E é por isso que Deus levanta um povo, que está construindo um povo, disse Pedro, um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Um povo que não se inclinam para as coisas da carne. E é por isso que muitos jovens, na sua tenridade, abdicam todo esse mundo. Abdicam as concupiscências da carne, as festas mundanas, a lascívia, o pecado, a transgressão, a maldade, e vão seguir a lei do Espírito. Nós queremos te dizer que você que está seguindo a lei do Espírito da pessoa de Jesus, então você nunca vai ser condenado. Porque Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo de número 5, como nós já lemos, aqueles que se inclinam para as coisas da carne, eles nunca vão andar segundo o Espírito. Por quê? Porque muita gente às vezes diz assim, mas olha, eu quero aproveitar o meu tempo que eu tenho aqui nesta terra. Eu quero aproveitar o meu tempo que eu tenho aqui nesta terra. Enquanto eu tiver vida aqui nessa terra, eu vou aproveitar. O que é isso? Pessoas que estão inclinadas para a carne. E agora eu te pergunto, tu sabe quando é que esta carne, porque esta carne, ela é mortal. Essa carne é mortal. Muito bem, então, nós estávamos falando sobre a inclinação da carne, no versículo de número 5, porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, então se inclinam para as coisas do Espírito. Ora, porque a inclinação da carne é morte, disse Paulo. A inclinação da carne é morte. Morte que? Morte física. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu disse então que a carne, ela quer as coisas da carne. A carne, alguém então assume essa condição e ele diz assim, enquanto eu estiver vida, eu vou aproveitar essa vida. Enquanto eu tiver vida, eu vou me divertir, eu vou beber, eu vou em festa, eu vou, quem sabe, cheirar cocaína, quem sabe eu vou fumar maconha, porque eu tenho vida, então eu vou aproveitar a vida. Agora eu te pergunto assim, quando é que você vai morrer? Você sabe quando é que você vai morrer? Porque o dia e a hora que nós vamos sair desta terra, ninguém sabe. Por isso que não adianta nós querermos nos inclinar para as coisas da carne, porque num abrir e fechar de olhos nós podemos tombar aqui nesta terra e tudo aquilo que nós vivermos aqui vai ficar. Ora, se esta carne ela é mortal, esta carne ela vai ficar aqui, porque no livro de Gênesis, nós vamos ver no próximo programa, no livro de Gênesis, Moisés vai dizer,
que nós somos pó, e nós vamos voltar para o pó da onde nós saímos, nós vamos voltar para o pó da onde nós saímos. Então, nós não sabemos o dia que nós vamos voltar para o pó. Por isso nós preferimos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, nós preferimos não andar segundo a carne. Não andar segundo a carne, mas segundo ao Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor, ele nos traz vida com abundância, e nos traz paz e tranquilidade para a nossa vida. Moisés, então, eu falei que Moisés, então, levou o povo até a entrada de Canaã, e quando ele chega na entrada de Canaã, no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, Deus vai dizer para Moisés: olha, Moisés, tu fez o teu trabalho, agora está feito, o povo vai ficar aqui e você não vai entrar. E a Bíblia diz que Moisés morreu. Morreu como todas as pessoas vão morrer, independente disto ou daquilo, independente de ser pastor, independente de ser obreiro, independente de ser membro da igreja, todos nós vamos morrer. Moisés então morreu e não pôde fazer o povo passar para Canaã. Então Deus levantou a Josué, e Josué então fez o povo passar. E eu disse então que Jesus também, a mesma coisa, aquilo que a lei não conseguia fazer por nós, né? Porque apesar de a lei ser boa, ela não pôde nos justificar e nos purificar. Então Deus levantou um outro método para nos justificar e nos santificar. E esse método nada mais é do que a pessoa bendita de Jesus. Jesus, então, ele fez como Josué. Aquilo que Moisés não pôde fazer para a lei e para o homem, Jesus então pega naquela parte e agora consegue modificar o estado do homem, o estado miserável que o homem andava. E é por isso que Paulo vai dizer no versículo de número 1: nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam mais agora segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Nós queremos que você não tenha condenação, que você ande segundo o Espírito de Deus. Não ande mais segundo a carne, mas ande mais segundo ao Espírito de Deus. Antes de nós encerrarmos este programa, nós queremos dizer que nós somos livre de condenação, livre do pecado, livre das acusações, na pessoa bendita de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. E nós queremos te dizer que Cristo, ele se fez pecado por nós. Está registrado no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Cristo se fez pecado por nós, para que hoje nós não andássemos mais segundo o pecado, mas segundo ao Espírito de Deus. Então, veja o versículo de número 3. Porquanto que era impossível pela lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne. Jesus veio em semelhança de carne, ele não era carne, mas veio em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus possa anular toda a condenação que existe para a tua vida na pessoa de Jesus. Nós queremos orar ao teu favor nesta oportunidade, para que você adquira este privilégio que os crentes ostentam na pessoa bendita de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos orando pelo nosso amigo, pela nossa amiga, Pai, que está te aceitando como Salvador da sua vida, que está te aceitando não viver mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que toda a condenação seja anulada e ela possa gozar desses privilégios que gozam os salvos e os santos do Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Volte nos ouvir no próximo programa, querendo Deus, quando nós ainda vamos falar
sob privilégio dos crentes, privilégio dos salvos, na pessoa bendita de Jesus. Fique conosco.